Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, quando o rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós. A liturgia sempre nos coloca algumas perguntas. E é muito bom também quando nós mesmos nos colocamos essas perguntas. Porque a palavra de Deus sempre nos interpela, sempre nos questiona, sempre deve fazer com que, ao confrontar-se com o nosso coração, nós nos sintamos tocados ao ponto de nos perguntar: será que eu estou vivendo isso? Será que eu sou capaz de viver isso? Será que esta palavra é para mim e como eu a estou vivendo hoje? A pergunta que hoje a liturgia nos coloca, e essa eu proponho que você também comece a pensar durante esta homilia: quem é o cristão? Ou o que significa ser cristão? Comecemos por aquilo que não é o cristão. O cristão, ele não é alguém que segue uma filosofia. Ele não é alguém que segue uma ideia, um modo de viver apenas. Antigamente, no tempo judeu, no judaísmo, existiam os rabinos, como ainda existem os rabinos. E Jesus, quando apareceu, ele era visto como um grande rabino, porém com uma diferença. Os rabinos judeus, eles tinham escolas. Eles eram como professores, que as crianças iam lá, aprendiam toda a lei da Torá, aprendiam os costumes judaicos, aprendia tantas outras coisas que dizia deles, mas apenas aprendia. Era uma ideia, era um ensinamento. O cristão não segue o ensinamento apenas. O cristão segue uma pessoa. Quando Jesus no Evangelho diz: renuncie a si mesmo e me siga, Jesus não está dizendo apenas para que você aprenda alguma coisa. Eu não sei se você consegue entender. Não é apenas um conteúdo que nós cristãos vivemos, mas nós seguimos uma pessoa.
O cristão, ele não coloca apenas conteúdo na sua cabeça. Ele segue radicalmente uma pessoa. Então, se essa pessoa, que é Jesus, vai para a direita, ele segue os passos. Se ele vai para frente, ele segue os passos. Se ele para, ele para. Se ele vai para a esquerda, ele segue esses passos. Ele não apenas olha o que o mestre está fazendo. Ele não apenas observa o que o mestre está fazendo. E por isso, que não é apenas um conceito intelectual o cristianismo. Não é apenas um modo de viver, eu faço porque está todo mundo fazendo, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente. Não. É um modo de viver que segue uma pessoa. E porque não é uma ideologia, não é uma grande ideia, ele renuncia a si mesmo. Vamos entrar um pouquinho em física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu sigo Jesus, e seguir Jesus significa seguir Jesus de perto, ao ponto de me configurar a Ele, como disse João Paulo II, ao ponto de ser um outro Cristo no mundo, o renunciar a si mesmo significa, e aqui eu estou dizendo, quem não é cristão, o não ser cristão não consegue colocar Jesus no seu lugar. Por isso que não consegue renunciar a si mesmo. Quem não é cristão, que segue uma ideologia, uma ideia, faz as coisas do seu próprio coração. Faz as coisas da sua própria mentalidade. Faz as coisas da sua própria vontade. Mas o cristão não é assim. Se Jesus está dizendo, renuncie a si mesmo, significa, saia de cena e me coloque em cena. Me coloque em cena na tua vida. Me coloque em cena nos teus sentimentos. Me coloque em cena nos teus pensamentos. Me coloque em cena. Não que nós vamos nos anular, nós vamos nos mutilar, não é isso. É para que nós possamos ser Cristos no mundo. O cristão, se ele não for um outro Cristo, ele não é cristão. Só que o cristão também não é, como disse logo no início do Evangelho, uma grande multidão, grandes multidões acompanhavam Jesus. O cristão, ele não vai atrás das conveniências das grandes multidões. Nós às vezes podemos ser enganados, porque muitos estão indo para aquele lado, muitos estão fazendo aquilo ali, muitos estão ouvindo aquela determinada pessoa, todos pensam dessa maneira. As coisas mudaram ao ponto de todo mundo pensar desse jeito, então agora eu também vou pensar desse jeito. O cristão não é alguém que segue multidões. O cristão é aquele que segue uma pessoa. Esse alguém é Jesus. Então, o não ser cristão é aquele que segue multidões. É aquele que vai com a enxurrada. É aquele que vai do mesmo jeito. Está todo mundo indo para cá, vai todo mundo para lá. Está todo mundo dizendo isso, vai por ali. Não, o cristão é aquele que continuamente, ele nada contra a correnteza. Continuamente. Por isso que Jesus, quando viu as grandes multidões, como vai dizer no Evangelho de hoje, quando Jesus viu as grandes multidões que o seguiam, ele vai dizer, espera aí, se vocês não renunciarem a tudo que vocês têm, ou seja, se vocês não me colocarem no lugar de vocês, se vocês não é imitação de Cristo, é configuração a Cristo. O cristianismo não imita o Cristo. O cristão não imita o Jesus Cristo. O cristianismo se configura a tal ponto de se tornar um outro Cristo. Por isso que não segue multidão, não segue a massa. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Está todo mundo vivendo, eu vou viver. Está todo mundo dizendo, eu vou dizer. O cristianismo não é moda. O cristianismo não é conveniência. Porque quando nós vemos uma grande multidão acorrendo aquela determinada coisa, isso no mundo de hoje, pode saber que tem algum tipo de conveniência ali.
Pode saber que existe algum lucro. O cristão não segue uma multidão. Não vai junto com a multidão. Primeiro porque ele é formado. E aqui eu estou dizendo para cada um de nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham. Eu conheço a minha fé. Porque se eu não conheço a minha fé, vai bater alguém na porta da minha casa e vai falar: olha, eu trouxe aqui uma novidade para você. Sério? Que novidade é essa? E ali começa a infiltração, a contaminação da própria mente. O cristão não segue uma ideia e o cristão não segue uma multidão. Mas então, padre, o que é o ser cristão? Como nós ouvimos na carta aos Romanos. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Quem é o cristão? O cristão é alguém que ama. Paulo vai dizer até mesmo que todos os mandamentos se resumem aqui. Todos os mandamentos se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o outro como a mim mesmo, eu não vou cometer adultério. Se eu amo o outro como a mim mesmo, isso eu estou dizendo já quem é o cristão. O cristão é alguém que ama. O cristão é alguém que se coloca no mundo para amar. Se eu não me abro a essa, se eu não dilato meu coração a isso, eu vou seguir ideias, porque amai-vos uns aos outros é uma ideia. Mas se nós seguimos as multidões, se seguimos as multidões que todo mundo faz, continua sendo uma ideia. Porque o amar uns aos outros, amar o teu próximo como a ti mesmo, fica na ideia se eu não sigo uma pessoa. Se eu fico apenas no ensinamento de Jesus. Jesus não quer que apenas fiquemos nos ensinamentos dele. Jesus quer que sigamos ele. Então o cristão é alguém que no mundo veio para amar. Só que não ama de qualquer maneira. O cristão ama primeiramente porque ele se sente alguém separado. Ele não é multidão, ele não é massa. Ele é alguém que se sente separado. Essa é a primeira característica do cristão que veio ao mundo para amar. Que consegue renunciar a si mesmo para seguir Jesus. Que consegue renunciar a si mesmo para colocar Jesus nele, configurando-se totalmente a Jesus. Então ele se sente uma pessoa separada. E uma pessoa separada significa santo, eleito. Uma pessoa separada significa: não faço o que todo mundo faz, não penso como todo mundo pensa, faço o que apenas um fez, penso como um pensa, que é Deus, que é Jesus. Por isso que é alguém separado. Essa é a primeira característica do cristão que veio ao mundo para amar. A segunda característica do cristão que veio ao mundo para amar, porque renuncia a si mesmo, coloca Jesus no lugar, configura-se a Jesus. Repito, não imita Jesus, configura-se a Jesus. É alguém que vive a radicalidade do Evangelho. Se sente separado. E porque se sente separado, não se deixa, me desculpe usar essa palavra, não se deixa contaminar por falsas ideias. Não se deixa contaminar por falsas doutrinas. Não se deixa contaminar por falsos profetas. Vive a radicalidade do Evangelho. Nós não deveríamos ter outra lei na nossa vida. Não deveríamos ter outro modo de viver na nossa vida que não fosse o Evangelho. Então o cristão que veio ao mundo para amar, vive a radicalidade do Evangelho, que se resume, como vai dizer São Paulo, nesta lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu já estou amando a Deus. Por isso que São Paulo aqui nem colocou: amarás
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu consigo amar o outro, significa que eu vou amar a Deus. Por quê? Porque se eu sigo os passos de Jesus, se eu já me configuro a Jesus, se eu já vivo a radicalidade deste evangelho, do evangelho de Jesus, eu nem preciso dizer que amo a Deus, porque eu estarei amando a Deus, porque o mandamento dele é o amor. Por isso que São Paulo é ousado em dizer isso. Todas as leis, toda a lei se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, vai dizer São Paulo, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento perfeito da lei. Isso é viver a radicalidade do evangelho. Agora, quem é que eu trago no meu coração que ainda não ocupa um espaço, um lugar no meu coração que eu amo? Pense na tua própria história. Todas as pessoas que passaram, nós temos pessoas que passam na nossa vida todo momento, todo instante. E tem pessoas que deixam marcas ótimas, positivas, mas tem pessoas que deixam marcas negativas. E que eu vou me deixando morrer, vou me deixando matar por estes sentimentos. Porque as pessoas ocupam um espaço tão grande, de maneira negativa dentro de mim, que eu vou alimentando aquele sentimento ruim e não vou me permitindo. Tem gente que até se diz isso, ele não merece. Mas quem não merece é você. Ele não merece o meu perdão. Ele não merece o meu amor, porque ele fez isso, isso, isso. Claro, eu não estou dizendo que aqui é a coisa fácil. Por isso que eu estou dizendo de radicalidade do evangelho. Por isso que eu estou dizendo de separação. Aqui eu não estou dizendo que ser cristão é coisa fácil, senão Jesus não tinha dito no evangelho que segui-lo significa tomar a própria cruz. Senão ele tinha dito, seguir é colher flores. Ele não disse isso. E se você está seguindo Jesus pensando que você vai colher flores, você vai colher no céu. Aqui é carregar a cruz. Então prepara-te. A terceira característica de um cristão que veio ao mundo para amar é alguém que vive no realismo, que vive a realidade, que consegue ler os sinais dos tempos, que consegue perceber que estamos numa realidade, que somos de carne e osso, que temos fraquezas, que temos tendências, que temos paixões, mas que não nos deixamos levar por isso. Por quê? Porque é o caminho constante de me configurar a Cristo, de colocar Cristo no meu lugar. Por isso que é o renunciar a si mesmo. E se eu vivo uma realidade, se eu vivo no realismo, eu não vou dever nada a ninguém. Como a leitura diz, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Peçamos nesse dia a graça de sermos autênticos cristãos no mundo. Que ao ponto de não apenas imitar, olhar de longe e imitar o Cristo, não. Mas de estar tão perto do seguimento de Jesus que se configura a Jesus. Eu saio de cena e Jesus entra em cena em mim. Que Ele nos ajude neste dia. Coloca a mão no teu coração e diz assim: meu Deus, ajuda-me a viver a radicalidade do evangelho. Meu Jesus, dai-me a consciência que eu sou alguém separado, santo por eleição. Ajuda-me a viver essa santidade. Dai-me a graça de não ser alienado.
seguindo ideias, seguindo apenas ideias, mas de ser alguém que vive na realidade, que segue uma pessoa, Jesus Cristo. Não quero apenas imitá-lo, quero me configurar a Ele. Nesta Eucaristia, quero renunciar a mim mesmo e dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Muito obrigado, meu Deus, porque assim eu quero ser cristão. Amando, amando, amando.